A Bíblia apresenta muitos vilões, muitos personagens malignos que foram usados pelo diabo ou estavam sob a influência dele. Existem personagens como Caim, a primeira pessoa a cometer um assassinato na Terra. Existiu Herodes, que era tão mau, que ordenou o massacre de todos os bebês com menos de 2 anos de idade em sua época. Há também Jezabel, uma mulher de influência maligna, e até mesmo Judas, um homem que a Bíblia afirma explicitamente em Lucas 22, verso 3, que Satanás entrou nele e que era um dos 12. Mas hoje quero falar com você sobre o faraó que escravizou os hebreus no Egito. Faraó era um homem cruel, com um coração duro e teimoso. Era alguém que repetidamente se recusava a libertar os israelitas da escravidão, mesmo enquanto estava experimentando pragas sobrenaturais no Egito. O estado miserável e endurecido de seu coração era tão grande que Faraó desafiou a autoridade de Deus e se recusou a ceder e ouvir os avisos de Moisés. Hoje em dia, podemos não enfrentar um faraó físico em nossas vidas, mas enfrentamos o espírito de Faraó de uma forma ou de outra. Algo que é teimoso, endurecido e maligno em sua natureza. Faraó deu instruções para que todas as crianças do sexo masculino dos israelitas fossem mortas. Isso significa que este é um espírito que vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar a vida, matar seu futuro e destruir seu destino. O espírito de Faraó também simboliza um inimigo que pode ser encontrado dentro de nós. O coração de Faraó estava tão endurecido que ele foi repetidamente avisado, mas se recusou a ouvir. Ele foi afligido por muitas pragas sobrenaturais, como a água transformada em sangue, a praga dos sapos, doenças e chuva de granizo. Mas ele ainda se recusou a ouvir. Por quê? Porque seu coração estava endurecido. O espírito de Faraó é simbólico de um coração endurecido, teimoso e orgulhoso. Esse espírito representa o reino das trevas, um reino que se opõe às coisas de Deus. Ele representa um exército sombrio e maligno que persegue os filhos de Deus. O espírito de Faraó é aquele que blasfema e resiste a Deus. Êxodo 5, verso 2 diz: Mas Faraó disse: Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e além disso, não deixarei Israel ir. Quando falamos sobre derrotar o seu Faraó, estamos falando sobre fortalezas, sobre aquelas correntes que o limitam e o puxam de volta para a opressão. Quando falamos sobre Faraó, estamos falando sobre obstáculos no reino espiritual que tentam deter o seu destino como filho de Deus. Portanto, quando enfrentamos esse espírito em nossas vidas, precisamos orar com fervor e perceber que isso não é um jogo. Sua vida não deve ser governada por algo impuro. Você foi liberto em Jesus Cristo. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você foi redimido pelo Senhor. Então, não há espaço para uma fortaleza maligna te dominar. Você precisa entender que os faraós vêm em diferentes formas. Para alguns, são problemas familiares. Para outros, é desespero e um espírito desanimado. Para outros, são problemas de saúde e medo. Mas deixe-me dizer uma coisa: não há faraó grande demais. Nenhum gigante tão forte para você como filho de Deus. Nenhuma fortaleza pode resistir ao poder do nome de Jesus Cristo. Derrotamos Faraó e as fortalezas confiando nas promessas de Deus. Derrotamos Faraó ao nos submetermos a Jesus Cristo. Um coração endurecido é como uma fortaleza que fecha a porta para o amor, a graça e a orientação de Deus. É essencial que reconheçamos as características de um coração endurecido para que possamos derrubar essas barreiras e experimentar a liberdade e a renovação da mente e do espírito que Deus deseja para nós. Agora permita-me te mostrar 5 sinais de um coração endurecido.
O primeiro sinal de um coração endurecido é a indiferença à palavra de Deus. Imagine um viajante sedento passando por uma fonte de água, mas não para beber. Um coração endurecido é como esse exemplo, porque mostra indiferença à palavra de Deus. Torna-se surdo para seus ensinamentos e cego para sua orientação. A palavra de Deus nos diz que o homem não viverá apenas de pão. Jesus mesmo disse: "Eu sou o pão da vida." Quando você se torna alguém que constantemente ignora as Escrituras e não busca mais a sabedoria de Deus em suas decisões, você está efetivamente dizendo que não precisa de Deus, porque pode lidar com a vida por conta própria. Em segundo lugar, um coração endurecido é resistente quanto ao Espírito Santo. Pense em um ferreiro moldando metal, mas um pedaço de ferro que se recusa a ser moldado. Um coração endurecido resiste aos suaves toques do Espírito Santo e recusa-se a se render a Cristo, preferindo permanecer em caminhos pecaminosos. No livro de Atos, antes de Estevão ser apedrejado, ele disse ao Sinédrio no capítulo 7, verso 51, "Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo." O terceiro sinal de um coração endurecido é a recusa em perdoar. Quando você tem um coração endurecido, torna-se alguém que guarda ressentimentos e mágoas, mesmo quando a reconciliação é possível. Imagine um prisioneiro que se agarra às suas correntes em vez de aceitar o perdão. Um coração endurecido se recusa a perdoar os outros. A amargura e a falta de perdão se tornam uma prisão que isola a pessoa da liberdade de Deus. A graça de Deus nos lembra de algo muito importante quando se trata de perdão, como a Bíblia diz: "Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas." O quarto sinal de um coração endurecido é a falta de compaixão. Imagine uma pessoa que passa por alguém em desespero, precisando de ajuda, mas não oferece ajuda. Um coração endurecido torna-se insensível e frio perante o sofrimento alheio. Carece da compaixão e empatia que Cristo nos chama a demonstrar. Em Mateus 9:36 lemos: "Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor." Nós também devemos seguir o exemplo de compaixão de Cristo. O quinto sinal de um coração endurecido é a resistência à convicção. Imagine uma pessoa que ouve a palavra de Deus e é tocada pelo Espírito Santo, mas resiste e endurece o coração. Um coração endurecido rejeita a voz de Deus e se recusa a se arrepender. Isso é perigoso, pois impede que a pessoa experimente o perdão e a transformação que Deus oferece. Reconhecer as características de um coração endurecido é o primeiro passo para nos libertarmos de seu domínio. Devemos obedecer ao chamado de Hebreus 3:15, que diz: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações." Que possamos abrir nossos corações, permitindo que o amor de Deus flua em nós e por meio de nós, abraçando sua palavra, cedendo à convicção, perdoando os outros, demonstrando compaixão e nos humilhando diante de nosso Salvador. O pecado é uma ladeira escorregadia. Atos 3:19 diz: "Portanto, arrependei-vos, mudai a vossa mente, o vosso modo antigo de pensar. Arrependei-vos dos pecados passados e voltai-vos para Deus, buscando o propósito dele para em vossa vida, para que os vossos pecados sejam apagados, totalmente riscados, de modo que venham tempos de refrigério da presença do Senhor, restaurando-nos como um vento fresco em um dia quente." Que possamos deixar de lado o pecado premeditado e buscarmos a face de Deus em arrependimento. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua mente e com todas as suas forças. Nossos dias estão contados e devemos viver para Deus.
Portanto, em tudo o que fizer, coloque Deus em primeiro lugar e confie nele. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe.